Bem, pessoal, boa noite, né? Vamos lá, 30 de junho, né? Então, vamos falar um pouquinho hoje de plano, tá? Eu vou falar plano, depois reta. Hoje, basicamente, plano. Então, a gente vai definir como é que a gente gera um plano, né? Basicamente, a gente quer... Como é que a gente determina um plano? Então, basicamente, né? Então, qual é a ideia da aula de hoje? Basicamente, necessitamos observar três situações que determinam um plano. Que determina um plano, né? Então, precisamente, quais são as três situações? A primeira delas, né, é conhecendo três pontos não colineares. Então, 3 pontos. A gente sabe que 3 pontos não colineares geram um plano, tá? 3 pontos não colineares. A segunda parte, né, vai ser quando eu tiver 2 vetores não colineares, que também geram um plano, tá? E um ponto. Então, temos... Então, como é que a gente tem? A gente tem 3 pontos não colineares e agora um ponto e 2 vetores. Também não colineares. Por fim, a última parte, né, da aula, a gente vai ver quando é que a gente gera um plano, quando tem um ponto, tá? E um vetor perpendicular ao plano. Ou seja, eu tenho um vetor perpendicular ao plano, né? E tem um ponto. Então, isso determina também um plano, tá? Então, um ponto e um vetor perpendicular ao plano. Um momentinho, pessoal. Então, beleza. Então, vamos para o primeiro ponto, né? Quando eu tenho três pontos não colineares, o que é que acontece? Então, vamos para o primeiro, tá? Então, a gente vai ver essas três posições hoje. Eu posso dar 3 pontos e vocês me darem um plano. Eu posso te dar um ponto e 2 vetores e vocês vão me dar um plano. Eu posso te dar um ponto e um vetor perpendicular ao plano e vocês conseguem gerar o plano. Como? Vamos lá. Então vamos para o primeiro, tá? Vou chamar isso aqui de 1, 2, 3. Tá ok? Então vamos para o primeiro. 3 pontos, tá? Plano determinado por 3 pontos. Tá? Como é que a gente determina isso? É bem simples, tá? Eu poderia simplesmente aqui dar o bizu final, só que eu vou tentar, pelo menos esse primeiro ponto aqui, o plano determinado por 3 pontos, mostrar a vocês, porque tudo vai sair dele. Moralmente é isso. Então, como tudo vai sair dele, eu vou detalhar isso com mais cuidadinho aqui para vocês, tá? Beleza, vamos lá. Vou dar aqui, né, 3 pontos. Então, imagina que eu tenho um plano da seguinte maneira. Eu tenho um plano aqui, a gente já sabe que é gerado, né? Deixa eu colocar de vermelho. A gente já sabe que 3, se eu tiver 3 pontos não colineares, né? Isso vai gerar um plano, porque me dá 2 vetores não colineares, então isso gera um plano. Então, beleza. Então, vamos pegar 3 pontos aqui, ó. P1, P2, P3. Tá? Se eu tenho P1, P2, P3, obviamente eu tenho os vetores, né? Relacionados. Ó. Tem um vetor P1, P2, tem um vetor P1, P3. E aí, o que é que eu quero? Eu quero um ponto qualquer. Dou um ponto qualquer no plano. Isso aqui é o plano. Plano eu vou chamar por letra grega. Alfa, beta, pi, gama, o que seja. Então, eu vou dar um outro ponto. Vou dar um ponto P.
né? Então, se eu der um ponto P, eu também consigo encontrar o vetor o quê? P1P, né? Obviamente. Se eu te dou P1, P2 e P3, P1, P2 e P3 são pontos que eu vou te dar. E eu dou um P qualquer. O ponto P é um ponto qualquer. X, Y e Z. Estamos no espaço aqui que a gente vive. Espaço tridimensional. Então, não é difícil. Então, vamos escrever essa figurinha, vamos descrever ela em coordenadas. O que é que significa essa figura em coordenadas? Tá? Então, vamos escrevê-la. Beleza. Então, um ponto P qualquer. Isso aí eu não sei. Tá? É um ponto qualquer. Pertence ao plano π, determinado por esses 3 pontos, P1, P2, P3, tá? Determinados pelos pontos P1, P2, P3, se o quê? A gente aprendeu isso tudo que vocês aprenderam, não sei se eu não cheguei a dizer, mas tudo que vocês aprenderam daqui para trás vai ser usado, tá? Ou seja, tudo que vocês aprenderam sobre combinação linear, vetores LI, LD, etc., a gente vai usar aí essas noções para dar sentido a esse plano, a essa reta. Como? Vocês vão ver agora. Imagina que eu dou um ponto qualquer e 3 pontos. Então, como é que eu sei que esse ponto pertencente a esse plano, determinado por esses 3 pontos, pertence a esse plano determinado por esses 3 pontos? Vai pertencer se o que acontecer. Então, vamos lá. Se o vetor P1P, isso aqui é um vetor, P1P, que está na cor escura, preto, for combinação linear dos vetores não paralelos. Que vetores não paralelos? P1, P2 e P1, P3. Óbvio, né? Por quê? Porque esses caras não podem ser LI, né? Então sairia do plano. Ok? Então tem que ser combinação linear. Perfeito. Então vamos lá. Então vamos escrever isso. Todo mundo sabe o que é combinação linear, né? Vocês usaram na prova, inclusive. Então, isto é. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que existem duas constantes, de tal forma que P1P é um múltiplo de P1, P2 mais um múltiplo de P1, P3. Ou seja, o que é que isso quer dizer? P1P é igual a um Pzinho, tá? P1, P2 mais um Q minúsculo, P e Q, P minúsculo e Q minúsculo, números reais, tá? P1, P3. P e Q é o quê? Números reais. Tá? Números reais, tá ok? Perfeito. Então vamos guardar isso aqui nesse momento, tá? Nesse momento eu vou guardar essa equação aqui. Tá. Agora vamos pegar o seguinte, olha. Considera O a origem. E origem? Considere O a origem de um sistema de eixo. De eixos coordenados. Ortogonais. Ou seja, imagina que eu tenho o eixo XYZ e eu estou pegando aqui a origem. O 000. Tá? No R3. Imagina que isso aqui é o espaço. Tá? Isso aqui é meu O. E eu vou lá e vou pegar essa figurinha π, e aqui eu tenho um O. Eu vou levar, né? De alguma forma que eu tenho um O. Imagina que eu tenho um O aqui. A origem. E vou pegar o vetor agora, o vetor OP. Tá? Certo? E OP1, vou olhar quem são esses caras. Se O é 000, então não é difícil vocês verificarem o seguinte. Ó. Dá para se ver facilmente o seguinte. Ó. Como? Considere O a origem de um sistema de eixo coordenado como P1P. Olha só. Quem é P1P aqui?
P1P cidadão, né? Esse aqui é P1P. Se O é a origem, vocês concordam comigo que P1P nada mais é que OP menos OP1. Por quê? Porque OP é P menos O. E OP1 é P1 menos O. Então, de fato, isso dá P menos P1. Tá ok? Então, isso não é difícil de se verificar. Já que O, lembra, né? A origem é o 0, 0, 0. Tá bom? Ótimo, estou pegando a origem. Então, eu tenho uma relação para P1P vendo a origem. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou substituir exatamente esse cara que está aqui na minha frente, que agora vai aparecer para vocês em vermelho, na minha equação que eu tinha aqui, ó. Se eu tenho aqui ele, ó, P1P, então simplesmente eu posso substituir ele por isso aqui. Então, vamos chamar isso daqui de asterisco. Vou chamar isso aqui de por 2 asterisco, precisamente. E vou chamar isso daqui por asterisco. Então, vou substituir 2 asteriscos em asterisco. Substituindo 2 asterisco em asterisco, temos. O que a gente vai ter? A gente vai ter o seguinte, olha só. OP menos OP1. Esse cara é igual a, vamos olhar quem é asterisco. P1P eu sei quem é, substituir. Então é P, P1, P2, Q, P1, P3. Então vamos substituir. É exatamente P, P1, P2, mais Q, P2, P1, P3. Ora, perfeito. Então isso aqui eu consigo escrever da seguinte maneira. Olha só. Isso daqui é equivalente à seguinte maneira. OP é OP1 mais P1, P2 mais Q, P1, P3. Tá? E aí, bacana. Por quê? Porque eu agora recaio do meu lado direito dessa equação vetorial. Só tem caras que eu conheço. P1, P2, P1, P3, P1. E desse lado tem exatamente o que eu preciso, encontrar o XYZ. Tá? Porque eu quero um elemento que mora no meu plano. Tá? Então, isso daqui eu vou chamar essa equação de equação 1. Tá? Tirar isso aqui. Chamar isso aqui de 1. Precisar desse espaço. E essa equação 1, a equação 1, tá? Equação 1 é dita equação vetorial equação vetorial do plano determinado pelos pontos P1, P2, P3. Tá? O que eu quero dizer a vocês é o seguinte, vocês não precisam, em nenhum momento, decorar essas coisas. Vocês podem deduzi-la, simplesmente fazendo essa figurinha aqui. Tá? Fazendo uma figurinha como essa. Mas, obviamente, daqui vai ser fácil de você deduzir todas as possibilidades sem, ou seja, da equação do plano, sem precisar deduzi-la. Dessa forma que eu acabei de fazer. Como é isso, professor? Então, vamos lá ver. A gente tem a equação vetorial, tá? É a primeira equação. Então, agora vamos colocar ela em forma de vetor, né? A gente não tem os pontos. A gente não tem cada entradinha dessa. Eu sei quem é P. P é um vetor qualquer. X, Y, Z. P1, P2 e P3 é dado. Obviamente, eu vou dar aqui como um valor genérico, tá? X0, Y0 e Z0, por exemplo. E daí eu vou deduzir quem é P. Vocês vão ver que na questão é bem simples de deduzir isso. Então, vamos tentar deduzir olhando as coordenadas dos vetores. Então, beleza. Se P, vetor P, que é qualquer, tá? P eu não sei. Então, se P é X, Y, Z, eu não sei quem são eles, tá? Vamos chamar assim. E aí os outros eu sei. Os outros eu vou chamar da seguinte maneira. P1 eu vou dizer que é X1, Y1, Z1. Isso aqui vai ser um cara que eu vou te dar. Tá?
P2, idem. P2 vai ser x2, y2, z2. E P3, né? E P3 vai ser x3, y3, z3. Tá? Então, o que é que a gente vai fazer? A gente vai substituir isso na equação 1. Tá? Substituir na equação. Então, podemos reescrever a equação 1 como? Ora, lembra que O é a origem, é 0, 0, 0. Então, perfeito, né? Quem é PO, o vetor PO, é o vetor x, y, z. Só que o vetor x, y, z eu sei escrevê-lo, né? Então, o vetor OP é x, y, z, é xi mais yj mais zk. Tá? Por quê? Porque é x menos 0, y menos 0 e z menos 0. Então, perfeito. E os outros? Os outros também, tão simples quanto, né? O primeiro é x1i mais y1j mais z1k. E você vai fazer isso com os outros dois. Só que lembra que tem que multiplicar p e q, tá? Que são a combinação linear. Mais, vou escrever aqui, né? Mais p que multiplica. Eu vou escrever assim, ó. x2 menos x1i mais y2 menos y1j mais z2 menos z1k. Dúvidas até aqui, pessoal? Falem aí no chat. Não precisa... Só escrevam aí no chat se estão entendendo isso aqui. Perfeito? Então, o último é P3. P3, me desculpem aqui, P3P1. Então, P3P1 é a mesma coisa, né? É x3 menos x1i mais y3 menos yj. Falta quem? Z3 menos Z1K. Ó, tenho todos os vetores. Eu vou somar o que tiver I, o que tiver J e o que tiver K do lado direito. Todo mundo sabe fazer isso nesse momento. Perfeito. Vamos somar. Soma tudo do lado direito. Então, isso aqui é equivalente ao quê? É equivalente a ainda mais uma coisa. Então, ou, vamos escrever assim, né? Escrever bonitinho. Ou, então vamos escrever isso aqui. Isso aqui é quem? Isso vai ficar xi mais yj mais zk. Então, só a primeira coordenada. Vamos fazer a primeira coordenada desse lado. Onde tem i? x1i mais esse cara p que multiplica x2 menos x1i mais q que multiplica x3 menos x1i. Então, vai ficar x mais p x2 menos px1 mais qx3 menos qx1, tudo isso multiplicado por i. E aí vocês vão fazer cada coordenada, j e k. Então, vou colocar só a respostazinha aqui. Então, vai ficar o seguinte, ó. Quem é o primeiro elemento? O primeiro elemento é x1 mais p x2 menos x1 mais q x3 menos x1 i. Vamos para o outro. Mais y1 mais p que multiplica y2 menos y1 mais q que multiplica y3 menos y1 j. E o último termo é x1, y1, z1 mais p que multiplica z2 menos z1 mais q que multiplica z3 menos z1 k. Perfeito? Beleza. Com isso em mãos, é só igualar. O que tem um vetor i com i, ou seja, x é igual a isso, y é igual a isso, e z é igual a esse elemento todo. Então, vai ficar como? Ou seja, como i, j, k é base do R3, todo mundo sabe o que é base já, né, nessa altura do campeonato, temos que... O que eu estou fazendo é simplesmente nessa linguagem. O que eu estou dizendo aqui, a gente vai igualar agora os coeficientes, tá? O i com i, etc. Vai ficar como? Vai ficar x. Lembra que x é incógnita. X é o que eu quero, tá? X é exatamente x1 mais p que multiplica x2 menos x1 mais q que multiplica x3 menos x1. Olha que negócio bacana. Y é
Y1 mais, tá aqui em cima. Tá aqui em cima. Vou escrever esse agora. Mais P que multiplica Y2 menos Y1 mais Q que multiplica Y3 menos Y1 e falta o Z, né? Z é quem? Z é quem? Z é quem? É Z1 mais P mais Q menos E1. Perfeito. Pronto. Então, o que é que a gente achou agora? As equações paramétricas, tá? Do plano. Então, de fato, eu tenho primeiro a equação vetorial, tá aqui. Vamos chamar isso aqui por 2. Isso daqui nada mais é do que 2 são as equações paramétricas do plano π. Ou seja, eu te dou x1, x2 e x3, y1, y2, y3, z1, z2, z3, e tu vai me dar um plano que depende de p e de q. Tá? E, obviamente, de x. X é um vetor qualquer. Então, o plano vai ser formado por x, y, z, de tal forma que esse p e q são números reais. Ok? Então, agora essas aqui são as equações paramétricas do plano. Então, agora a gente já tem dois tipos de equações. A equação vetorial e a equação paramétrica. Tá? Então, vamos em frente. Então, observa aqui. Ah, professor, eu preciso deduzir isso? Moralmente, não. Se você perceber, aqui você tem um ponto P1. Tá? Aqui você vai ter a diferença de P2 menos P1. E aqui você vai ter a diferença de P3 menos P1. Tá? Se eu te dou 3 pontos, então é simples. Sabendo que nessas diferenças P2 menos P1 e P3 menos P1, você tem que botar um parâmetro na frente real. Tá? Ah, eu não acho que eu não vou conseguir decorar esse negócio aqui. Não precisa. Você pode simplesmente sair dessa equação, já que vocês vão ter todos os entes aqui. Ou seja, vocês vão ter P1, P2 e P3. Tá? Então, vocês precisam encontrar somente o P. Lembrando que P e Q são números reais, tá? Quaisquer. Então, tá. Então, a gente tem a segunda equação. As equações paramétricas. Então, tem a equação vetorial e a equação paramétrica, tá? Algumas observações que eu quero colocar. Observação 1 é o seguinte, ó. P e Q nas equações 1 e 2, tá? Das equações 1 e 2 chamam-se parâmetros. Chamam-se parâmetros do ponto P. Parâmetros do ponto P. Tá? A segunda observação. 1 e 2 mostram que as equações, tá? 1 e 2 acima. Mostram que a cada ponto P qualquer, cada P pertencente ao plano qualquer, tá? Corresponde cada P pertencente ao plano corresponde, tá? Um par de parâmetros, de parâmetros PQ, P e Q, P minúsculo, tá? P e Q reais, tá? E a cada par P e Q real corresponde a um ponto no plano, tá? E a cada P e Q real temos um ponto P pertencente ao plano, tá? Perfeito. Professor, mas caramba, esse negócio aí é mais complicado. Então, vamos outra forma de encontrar o plano. Vamos dar três formas de encontrar um plano.
Tá? Agora a gente vai usar produto misto. Ok? Então agora a gente já tem duas formas, vamos para a terceira. Por fim, usando o produto misto, todo mundo aqui já estudou, também chegamos a outra forma para a equação do plano. Também chegamos a outro tipo de equação do plano. Para o plano π. Espera aí, pessoal, agora o negócio complicou. O plano π determinado, né? Por P1, P2 e P3. Espera aí, professor, que o negócio terminou. Como assim? Outra equação. As equações são as mesmas, só que são encontradas de formas distintas. Por quê? Porque eu posso dar inúmeros jeitos, né? Por exemplo, eu posso te dar 3 pontos e você encontrar a vetorial. Tá? Mas eu posso pedir na prova, por exemplo, não a vetorial, mas a paramétrica. Tá? Então, não, mas aí eu não posso querer a paramétrica, eu posso pedir uma outra, tá? Que é a cartesiana, que é exatamente o que a gente vai fazer agora. Então, isso depende do pedido do professor na hora da prova. Tá? Vocês podem encontrar cada uma delas separadamente, tá? E vocês vão ver que, de alguma forma, elas sempre se intercalam. Observa que a equação paramétrica vem da equação vetorial. Tá? E vice-versa. Se você tiver a paramétrica, você chega na vetorial. E agora a terceira, a gente vai ver se elas se comunicam, se falam. E vocês vão ver que, de alguma forma, sim. A gente vai ver como agora. Tá bom, dou 3 pontos para vocês e quero um plano. Ora, tá bom. Então vamos ver aqui. A gente sabe que 3 pontos, né, 3 vetores, né, eles são LD se o produto misto for zero. Se o produto misto for zero. Então, 3 vetores LD, eles devem formar um plano. Tá? Então, vamos ver se isso é verdade. Se esse produto misto for zero, o que é que vai me dar? Isso deve dar uma equação do plano. Como? Vamos ver agora. Então, vamos lá. Um ponto P, que pertence ao plano. C e somente C. Os vetores. Quais são os vetores? Vamos lá naquela figurinha. Ó, um ponto P qualquer pertence ao plano, C e somente C, os vetores P1P, P1P3, P1P2, ou seja, esse são LD. Ah, bacana, são LD. Então vamos escrever isso. Se os vetores P1P, P1P2 e P1P3 são linearmente dependentes. Ou ainda, o que é isso? Isto é, em linguagem de produto de vetores, isto é, o produto misto, isto é, C e somente C, o que acontece? O produto misto entre os vetores, esse cara aqui é quanto? Zero. Que a gente sabe que o produto misto, aqui necessariamente, a gente vai ter o quê? Um vetor ou um número? Isso daqui eu vou chamar, escrevam aí no chat. Mas isso aqui de por 3. Produto misto te dá um vetor ou um número? Vamos lá. Então, vocês lembram? Alguém escreveu? Número, perfeito. Então vamos fazer isso. A gente só colocar em coordenadas, né? Então, em coordenadas. Ora, em coordenadas, isso é quem, pessoal? Isso é P, P1, P menos P1, P2 menos P1, P3 menos P1. A gente sabe quem é essas coordenadas. A primeira coordenada vai entrar o vetor. A primeira linha, os vetores formados da diferença P menos P1. Isso aqui é quem? X menos X1, Y menos Y1, Z menos Z1. Esse cara vai ter que dar zero. X menos X2, né?
menos, porque agora é P1, P2, então é P2 menos P1. X2 menos Y, X1, desculpa. Y2 menos Y1, Z2 menos Z1. Agora Z3, né? Por fim. Tá? Por fim. Z3 menos Z1, Z2 menos Z1. Opa, Z3 menos Z1. E Z2, né? Aqui é Z1, desculpa. X, Y1, Y1, certo? E finalmente, Z3 menos Z1. Tá? Z3 menos Z1. Então, como é que a gente pega isso, né? Vamos só conferir se isso está certo. Quem é P2 menos P1? É X2 menos X1, Y2 menos Y1, certo? E Z2 menos Z1, ótimo. Essa coordenada, essa linha está certinha. A primeira, né? P é o vetor XYZ, então é P menos P1. X menos X1, Y menos Y1 e Z menos Z1. Então, a última, que é P3, que é X3, Y3 e Z3, menos X1, Y1 menos Z1. Então, isso aqui é P3 é X3. Tá vendo? Isso aqui não tá legal. Isso aqui é X3 menos X1. Sei lá porque eu coloquei Z aqui na minha nota. X1. Aí o próximo é Y3 menos Y1. Sei lá de onde saiu esse Z, pessoal. Y3 menos Y1. E o último, sim, Z3 menos Z1. Tá? Pronto. Chegamos ao que queria. Agora, encontrar o determinante. Então, o produto misto nada mais é do que o determinante de quem? Dessa matriz. Tá? Então, quando a gente encontrar o determinante, vou calcular o determinante aqui. Obviamente, não vou fazer essas contas, porque é muita conta. Eu vou perder aqui bastante tempo, que é multiplicar isso por isso. Esse aqui, a gente vai... Coloca essa coluna aqui e faz o cálculo do determinante. Imagino que todo mundo sabe. Se não, a gente vai fazer um exemplo e a gente pode ver como é que calcula o determinante mais simples. Esse aqui vai me gastar muito tempo. Então, vamos fazer o seguinte. Ó. Quando tu fizer o cálculo do determinante, tu vai obter o seguinte. Isso daqui, calculando, né? Escreva assim. Calculando o determinante acima. Obtemos. Olha que negócio bonitinho. AX mais BY mais CZ mais D igual a zero. Oxê. E onde é que tá as diferenças, né? Do X, dos Y1, Y3. Exatamente essas constantes, A, B, C e D. Onde? Quem é cada uma delas? Ó, A, é só fazer o determinante e juntar tudo, tá? A é Y2 menos Y1, Z3 menos Z1, X menos X1, tá? X menos X1, desculpa, menos Y3 menos Y1, Z2 menos Z1. Polguei aqui. Isso aqui é o A. Vamos pro B. O B é X3 menos X1. Ah, professor, tem que decorar isso? Não precisa. Vocês precisam saber que, para encontrar a equação cartesiana, você precisa fazer o produto misto de 3 vetores. E esses caras aqui vão ser dados. Tá? O que não vai ser dado é X, Y e Z, que é exatamente a equação que eu quero. Esse A, B, C e D, vocês vão exatamente encontrar dessas continhas, porque esses números são dados aqui, esses Y, Z, e X, tá? Então, B, a gente vai fazer um exemplo já. Y3 menos Y1, Z2 menos Z1, menos X2 menos X1, Z3 menos Z1. Vamos lá, tá faltando o C agora. O C e o D. Esse daqui é o X2 menos X1, Y3 menos Y1, menos X3 menos X1, Y2 menos Y1. E finalmente o D e D. O D é menos AX1 mais BY1 mais CZ1. Isso aqui é o D. Portanto, deixa eu chamar isso daqui por
4, isso aqui por 5. Portanto, 5. Portanto, 5. Tá? É a equação cartesiana. Tá? Equação cartesiana do plano π. Ou seja, a gente tem 3 tipos de equações. A gente tem a equação cartesiana, se eu te dou 3 pontos. A gente tem a equação paramétrica e tem a equação vetorial. Então, toda vez que eu te dou 3 pontos, você tem como encontrar exatamente esses 3 tipos de equações. Ok? Beleza. Não vou fazer o exemplo no fim, tá? No fim a gente faz os exemplos, como está sendo. Ou não. Vamos fazer os exemplos agora, pelo menos fixa melhor aqui para vocês verem que não é complicado. Vamos fazer um exemplo simples. Exemplo. Vamos lá. E aí a gente dá vamos ver até onde consegue chegar hoje. Exemplo. Exemplo ou exercício, como vocês queiram, tá? Obtenha as equações paramétrica e cartesiana. Obtenha as equações paramétricas e cartesianas do plano π que contém os pontos. Como eu disse, os pontos são dados. Eu vou te dar agora os pontos, que contém os pontos. P1 igual a menos 1, 1 e menos 2. P2 igual a 1, 2 e 1. E P3 igual a 1, 4 e 3. Tá? Então, daqui tem que sair um plano. Estou afirmando, obtém as equações paramétricas cartesianas, então tem que sair um plano. Aí, a partir desse plano, uma outra perguntinha que eu posso fazer é te dar 3 pontos, ou 1 ponto, ou 2 pontos, sei lá quantos pontos eu queira, e perguntar se esses pontos pertencem a esse plano. Tá? Então, aí eu vou fazer agora. Eu vou fazer um, vocês testam os outros 2, tá? Verifique se os pontos A igual a menos 1, 3 e 0, B igual a 1, 1 e menos 2, e C igual a 4, 3 e 5, tá? Pertencem a esse plano. A esse plano. Aí eu posso fazer o seguinte, dizer mais, né? Obtém agora um ponto qualquer. Posso dizer, não, me diga aí, sei lá, pegar o nome de alguém aqui. Kleber, me diga um ponto, obter um ponto que pertence a esse plano, qualquer. O Kleber pode escolher um ponto. Ele só precisa ver a equação do plano, substituir lá e ver se pertence, tá? Então, eu estou chutando aqui 3. Eu nem sei se esses pertencem. Ele vai olhar daqui a pouco, quando eu tiver a equação. Então, vamos fazer solução. Tá? Solução. Então, qual é a ideia? Eu não preciso decorar nada. Eu preciso simplesmente sair da equação vetorial. Tá ok? A gente sabe como é a equação vetorial. Então, beleza. Então, o que é que eu preciso? Eu preciso fixar um ponto e pegar os outros. Ou seja, fixa um ponto. Vou fixar P1. Tá? Então, vou pegar aqui P1, P2, P1, P3. Eu nem vou olhar para lá, tá? E P1, P. P é o ponto qualquer. P é o que eu quero. X, Y, Z. Então, eu preciso encontrar agora exatamente o ponto P. Tá? Em função de quem? Em função dos 2 coeficientes. Lembram? Vamos voltar aqui, só para vocês lembrarem. Ó, aqui. Eu preciso do ponto P em função de quem? Dos parâmetros. P e Q. Tá? Então, tá bom. Vamos lá. Tenho isso aqui, vamos encontrar. Então, vamos lá. Fixei P. Então, fixe um ponto. Por exemplo, eu peguei P1. A Sabrina poderia pegar P3. O Bruno poderia pegar
P2, tá? Então, fixa um ponto. Um dos pontos, o ideal é, óbvio, que um dos pontos seja os pontos, o fixado seja o ponto dado, para você trabalhar com ele, tá ok? Então, fixa um ponto que a gente sabe, um desses três, P1, P2, P3. Por exemplo, P1. Fixei P1. Vamos encontrar quem são os vetores? P1, P2, P1, P3 e P1, P. Tá? Então, vamos lá. Note que P1, P2 é P2 menos P1. Tá? É o ponto P2 menos P1. Então, vamos lá. P2 menos P1 é 1 menos menos 1 dá 2. 2 menos 1 dá 1. E 1 menos menos 2 dá 1 mais 2, 3. Isso é 3. Agora vamos fazer o P1, P2, P3. Isso aqui é quem? Isso aqui é o ponto P3 menos P2. É 1 menos 1 dá 0. 4 menos 2 dá 2. E finalmente 3 menos 1 também dá 2. Não é isso? Ah, não, desculpa, pessoal. P3, né? P3, P1. Tô pegando P3, P2. Desculpa. Ó, é esse com esse, tá? Então vamos lá. P3, P1. 1 menos menos 1 dá 2. Tá? 4 menos 1 dá 3. E 3 menos menos 2, 5. Todo mundo entendeu como é que encontra? Isso aí a gente já tem feito aqui nas aulas, mas todo mundo entendeu como encontra os pontos? Falem aí no chat, tá? Perfeito. Então eu tenho... Perfeito. Eu tenho esses vetores. Tem um P1, P2 e P1, P3. E aí a gente sabe, né? Como é a equação paramétrica. A equação paramétrica é formada pelo P0, tá? Lembra que a gente pode pegar, a gente pode deduzir aqui, colocar o zero, saber quem é o zero, P, tá? Lembram lá daquela notação, né? A gente pode pegar um zero aqui. O zero é o 0, 0, 0, tá? Para você não precisar decorar nada. Lembra lá o 000 aqui, ó. 000, tá vendo? E aí você sabe que pode pegar qualquer vetor e escrever como uma combinação dos zeros, como esse que está escrito ali, acima, tá? Eu vou ganhar tempo, mas isso nada mais é do que o ponto daí, né? Vou escrever assim, daí. A equação paramétrica, né? A equação paramétrica será... A gente sabe o que a gente quer. A gente quer x, y, z. Isso é o que eu quero. Isso é o que eu quero. Aí eu tenho o meu ponto fixado. Tá? Lembra que eu tenho meu ponto fixado, que é o P1. O P1 está fixado. O P1 vai aparecer exatamente aqui. Então, P1, quem é o valor x do P1? É menos 1, 1 e menos 2. Está aqui em cima, né? Ó. Aqui, ó, de vermelho. Então, isso aqui é meu P1. Então, vai ficar aqui, ó. Aqui vai ficar P1. Olha, quem é P1 é menos, de novo lá, menos 1, 1 e menos 2. Ótimo. E agora eu tenho essas duas combinações, que eu tenho que escrever o quê? Múltiplas somadas com uma constante, tá? Então, o que é que isso quer dizer? Então, eu vou ter que somar. Chama um P qualquer. Aí eu vou botar um P aqui. P1, P2, eu sei quem é. É 2, 1 e 3. E eu também sei quem é o vetor... Peraí, que isso aqui tá ruim, né? Porque eu quero o vetor e eu botei um número, tá, pessoal? Isso aqui tem que ser uma combinação. Desculpa aqui. Isso aqui não tá legal. Deixa eu apagar isso aqui. Né? Apagar isso aqui. Observa, ó, que eu tô fazendo besteira, né? Quando eu escrevo os vetores. Eu tenho que escrever, ó, a diferença. Tá vendo? A diferença é um número, tá? Obviamente. x2 menos x1, y3 menos y1. Então, eu tô escrevendo só o vetor lá, tá? Então, isso não tá legal. Olha só. Olha aqui, ó. Olha só quem é x, quem é y e quem é z, tá? Que vem exatamente dessa diferença aqui, tá ok? Então é bom ficar de olho para a gente não fazer besteira, tá? Como eu iria fazer agora. Então isso daqui vai dar quem? Então isso daqui vai dar x2 menos x1, porque lembra que esse rapaz aqui são os meus vetores. Os meus vetores o quê? Quem que aparece aqui? Que vetor é? P1, P2. Então, primeira coordenada do vetor, segunda e terceira.
a mesma coisa aqui, tá? Então, vamos lá, cadê meus vetores? Eu estava escrevendo besteira. Aqui, então vamos botar o primeiro, que aqui aparece P1. Isso aqui é quem? Menos 1, 1 e menos 2, mais, agora sim, as coordenadas. Coordenada x, x. Coordenada y, y. Coordenada z, z, multiplicado por um fator que eu vou chamar de P, tá? P e Q. Então vai dar o quê? Vai dar o P, P, que multiplica aqui. Quem é que vai ficar aqui? O P1, P2. Quem é P1, P2? Vai ser 2, vai ser 1, tá? E vai ser 3. Tá? 3. Perfeito. Agora eu vou multiplicar por quê? O último vetor. Que vai ficar as coordenadas aonde? Aqui. Então isso vai ficar quem? 2, 3 e 5. Então, qual é a equação? A equação é x vale menos 1 mais 2p mais 2q. Y vale 1 mais p mais 3q. E z vale menos 2 mais 3p mais 5q. Tá? Ou seja, né, um bizu rápido, o que, que a gente tem? Vamos entrar na primeira coordenada, os vetores a primeira coordenada x, y, z, isso aqui é o vetor P, igual. Isso daqui vai entrar agora exatamente o vetor P1, P1, que é quem? x1, y1, z1, tá? Não diga a ninguém que eu estou escrevendo isso para vocês. Mais P, 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 que multiplica as entradas do vetor P2, tá? Mais que multiplica as entradas do vetor P3, ok? Aí por isso que eu digo para vocês não dizer isso a ninguém, porque isso vai sumir daqui, tá bom? Então a ideia é sempre essa. Aqui é o P1, aqui é o Q, P2, as entradas, tá? Dos vetores. E aqui é o Q, P3. E aqui é o vetor que eu quero, o x, y, z, tá bom? Então não é uma coisa difícil, você não precisa decorar essas formuletas, né? Agora tá, professor, eu tenho uma equação do plano e como diabo eu sei se o ponto pertence como é que eu sei que o ponto pertence? Substituindo o ponto. Mas eu vou substituir o ponto aonde? No x, y, z. P e Q são parâmetros, são números reais que a gente vai ter que encontrá-los para saber se esse ponto pertence ou não. Ah, como assim? Vamos lá. Vejamos se A igual a menos 1, 3 e 0 pertence a esse plano. Isso não é a equação do plano? A equação cartesiana, paramétrica, tá? Eu não encontrei ainda a outra, tá? Vamos primeiro olhar por aqui. Vejamos se isso aqui pertence. Tá, isso aqui é meu x, isso aqui é meu y e meu z. Vou substituir. Substitui lá. Isso vai ficar menos 1 igual a menos 1 mais 2p mais 2q. Agora vai ficar 3 igual a 1 mais p mais 3q. E 0 igual a menos 2 mais 3p mais 5q. O que é que vocês têm, pessoal, aqui? Vocês têm um sistema, né? Um sistema de 3 equações com 2 incógnitas. Então vai ficar como? Vai ficar 2p mais 2q igual a 0. Ou p mais q igual a 0, como queiram. P mais 3q igual a 2. E 3p mais 5q igual a 2. Tá? Igual a 2. E vocês vão ver que quando vocês resolvem esse sistema, só tem uma solução. P igual a menos 1 e Q igual a 1. Tá? Substituam aí ó, P por menos Q, substituem uma das duas e encontram. Tá? Daí, esse aqui é um sistema, daí P igual a menos 1 e Q igual a 1. O que é que isso quer dizer? Ora, eu dei um ponto e encontrei um parâmetro. Logo, existem parâmetros P e Q que correspondem ao ponto A no plano. Que correspondem
ao ponto A do plano. Ao ponto A do plano. Então, isso quer dizer que, de fato, esses caras pertencem ao plano. Esse ponto, né? Especial. Aí vocês façam os outros pontos, tá? Encontrar uma solução. Se vocês não encontrarem solução para o sistema, se o sistema não tiver solução, significa dizer que o ponto não pertence ao plano. Tá? Tentem fazer, senão a gente faz uma aula de exercício. Tá, mas espera aí, pessoal, ainda falta, né? Isso aqui é só o quê? A equação paramétrica. E cadê a equação cartesiana? Tá, cartesiana, vamos fazer a equação cartesiana. Eu tenho o quê? 3 pontos e quero encontrar o plano. Como é que a gente faz? Produto misto. Produto misto da mesma forma. Fixa esse cara. Então, P1P, P1P3 e P1P2, que eu já tenho. Então, vamos fazer o produto misto, ou seja, o determinante. Aí, como vocês não precisam decorar aquela fórmula do determinante lá, louca que eu dei. Então, a equação cartesiana de π é, como é a equação cartesiana? P1P, produto misto, P1, P2, eu acho que P1 era o fixo, né? P1, P3, que eu escolhi. Isso tem que dar zero. Só o que é isso? Isso é equivalente a dizer o quê? Isso é equivalente a dizer o seguinte. Lembra? Aqui vai entrar as coordenadas, né? Aqui vão entrar as coordenadas, né? A gente já tem esses dois caras. Então, vamos colocar as coordenadas de P1, P2 e P1, P3. P1, P2 é quem? 2, 1, 3. Então, vou colocar aqui, ó. 2, 1, 3. E eu também tenho uma coordenada P1, P3. Quem é P1, P3, pessoal? É 2, 3 e 5. Aqui, ó. Tá? Então, 2, 3 e 5. E agora eu preciso PP1, mas PP1 a gente sabe, né? P é X, Y, Z. Então, P1P é P menos P1. Então, é X menos a primeira coordenada de P1, Y menos a segunda, Z menos a terceira. Então, vamos escrever aqui, né? Então, vai ficar X menos... Quem é a primeira coordenada de P1? Menos 1. Menos com menos, mais. Então, dá X mais 1. Y menos a segunda coordenada de P1 é 1. Aqui, né? Então, dá Y menos 1. Y menos 1. E, finalmente, Z menos a terceira coordenada do P1. É menos 2. Menos com menos, mais 2. E isso tem que dar quanto? Isso tem que dar 0. Vocês vão fazer o produto interno. Ou melhor, desculpa, o produto misto. Quando vocês fizerem o produto misto, calcular esse determinante, tá? Vocês vão chegar ao resultado. Vou calcular esse determinante uma única vez, tá? Agora. E depois aí os exercícios que precisar calcular determinante, vocês já deveriam ou devem saber. Vamos lá. Vamos calcular esse determinante uma vez só. Quem é esse determinante? Como é que eu faço essa continha? Já ensinei aqui algumas vezes. Eu simplesmente repito as duas primeiras linhas, tá? X mais 1, 2 e 2, Y menos 1, 1 e 3. E aí, o que é que eu faço? Agora, faço as diagonais principais menos as diagonais secundárias. A de preto vão ser as diagonais principais e as de vermelho, as diagonais secundárias. Não ficou legal por causa esse aqui tem que subir um pouquinho, tá, pessoal? Vou subir um pouquinho esse X, Y, Z para vocês observarem bem as diagonais, tá? Ficou bem em cima, um em cima do outro. Isso daqui fica... aqui eu acho que dá. É X mais 1. X mais 1. Aqui fica Y menos 1, que dá. Isso e Z mais 2. Pronto. E aí eu aqui vou subir também esses caras aqui. É Y mais 1 e Y menos 1. Opa, X mais 1, né? X mais 1. Perfeito. Então agora dá para ver as diagonais. O de cor escuro, né? É esse com esse, esse com esse e
o Z2, né? Não tá, o Z2 ficou aqui um pouquinho para cima. Deixa eu apagar aqui. Esse aqui é o Z2, tá? Vou colocar aqui de azul. E agora as diagonais secundárias, tá? Quem as diagonais são as diagonais secundárias, vou estar de vermelho. Foi isso que eu acho que eu prometi a vocês. Esse com esse e esse com esse. Com um sinal de menos na frente. Então, que danado é isso? Isso vai ficar assim, ó. Esse determinante vai ficar igual. Isso tem que dar zero, tá? Lembram disso. Isso tem que dar zero. Ou seja, vamos fazer aqui a continha, né? Que é essa continha que está aqui. Diagonais principais. X mais 1 que multiplica 1 que multiplica 5. 5 que multiplica x mais 1. Aqui, ó. Estou multiplicando tudo aqui. Agora, o segundo. Y menos 1 que multiplica 3 que multiplica 2. 3 vezes 2, 6. Então, isso aqui dá mais 6 y menos 1. Finalmente, o último é 3, esse cara aqui, ó. Z mais 2 que multiplica 2 que multiplica 3, 6 que multiplica Z mais 2. Vamos agora voltar com o sinal de menos. Então, vou colocar logo um menos aqui na frente. Abrir aqui um parênteses ou um colchete. Deixa eu abrir um colchete. Então, agora vamos fazer a volta. Volta, tanto faz você começar a volta daqui, como começar daqui, tá? Diferente. Vamos lá, vamos começar daqui. Z mais 2 que multiplica 1 que multiplica 2, dá 2 que multiplica Z mais 2. 2 que multiplica Z mais 2. Mais. Observe que eu já coloquei um menos na frente. Então, vou somar tudo e depois tiro. X mais 1 que multiplica 3 vezes 3, 9 que multiplica x mais 1. Finalmente, y menos 1, 2 vezes 5, 10 que multiplica y menos 1. Isso é quem? Zero. Então, você vai ter que fazer essa continha. Soma x com x, y com y e z com z. E agora eu vou deixar isso aqui para vocês, que já está bem organizado. Então, isso daqui é a seguinte equação. Vocês vão chegar na seguinte equação. X mais y menos z menos 2 igual a zero. Depois vocês conferem. Tá? Igual a zero. Isso daqui é a equação cartesiana. Ah, professor, mas agora... desculpa. Eu quero saber... Ainda não acabou, né? Equação cartesiana. Mas eu quero saber se um dos pontos pertence. Tá? Vamos pegar um. Vamos pegar o menos 1, 3 e 0 de novo. Ou melhor, vamos pegar o B, né? Porque o outro a gente já fez na equação anterior. Vamos pegar o B, que é 1 menos 1 e menos 2. Então, verifiquemos se que B igual a 1, 1 menos 2 pertence a π. Note que quem é meu x, y, z? Ó, x, y, z. O que é que eu vou fazer? Substituir aqui. Quando eu subtrair 2, tem que dar 0. Vamos ver se a gente consegue fazer isso. 1 mais 1 menos 2, menos 2. Esse com esse dá isso, mata com esse. Isso vai dar... Tem que dar 0. Só que o que a gente está chegando é o que, pessoal? Que 2 é igual a 0. Isso é falso. É um absurdo. 2 nunca vai ser 0. Então, o que é que a gente tem? Que, portanto, B não pertence a P. Tá bom? É um jeito simples de encontrar. Só basta substituir x, y, z. Não precisa fazer o sistema, tá? Tem seus ganhos. Você fazer uma continha a mais, que é esses determinantes, mas para verificar se o vetor, se o ponto pertence ao plano, é muito mais simples. Porque você já tem x, y, z, só basta substituir. E ver que se a soma com os elementos que vão ser constantes, ou seja, com esse elemento menos 2 vai dar 0. Tá? Perfeito. Então, vamos prosseguir, né? A gente tem um tempinho. Agora, o que é que a gente fez? Vamos voltar para o começo da aula. No começo da aula, eu prometi a vocês que ia fazer, ó, x3, né? Essa parte toda inicial foi só para fazer essa parte, tá? Agora a gente vai para um ponto e dois vetores não colineares, o item 2, tá? Então vamos lá para o item 2. Vamos agora para o item 2, que é exatamente 2, que é plano determinado por um ponto, só que agora é mais simples, tá? Porque a gente já fez o grosso. Então, por um ponto
e 2 vetores. Olha só, pessoal. Vamos ver se a gente pensa, né? Um pouquinho antes de sair descarregando coisa aqui. Olha que negócio, como é simples, como a gente já tem aquele primeiro. O que é que a gente tem no primeiro? Fazer um negócio aqui bem grande, né? A gente tem um plano. Aí eu disse a vocês que fixe um ponto, né? Que a gente vai lidar. Vamos pegar aqui o vetor, um ponto aqui, P0, qualquer. Eu tô dando um ponto, né? Ó, ponto. Ponto eu tô dando. Tô dando 2 vetores. Eu pego os 2 vetores aqui que eu vou chamar de V e vou chamar o vetor de U. Tá? Obviamente eles não podem ser colineares, porque eu quero que gere o plano. Então U e V vão gerar esse plano aí. E eu te dou um ponto. E eu quero um ponto qualquer do plano, P, que é o meu x, y, z. Tá? E aí a gente também tem um outro vetor, que é P0P. P0P. Ora, a gente sabe, a gente já viu essa figura antes. Se aqui fosse meu P1, P2, a gente, vamos voltar lá no começo aqui da aula. Olha isso aqui. Isso é exatamente o que está escrito aqui, né? Isso aqui é meu vetor V. Isso daqui é meu vetor U. E eu estou escrevendo aqui o vetor P1P. P1P. Então a gente já sabe fazer isso. É exatamente o que está escrito aqui. Vamos descer aqui um pouquinho. Olha o que está escrito em asterisco. Quem é esse cara? Esse cara P1P é meu V. E esse cara aqui é meu U. Ora, já está feito isso. Eu não preciso repetir essas contas. Então, quem é meu ponto? Então, vamos apagar isso aqui para não ficar remoído. Isso aqui, isso aqui. Então, observa quem é 1. Ora, 1 eu tenho tudo, né? Eu tenho o vetor V, o vetor U e tenho os pontos que eu preciso. Eu tenho um ponto P0, esse cara vai fazer o papel do P0, isso aqui é meu X, Y, Z. Então, eu encontro facilmente a equação. Vamos escrever isso bem simples. Tá? Então, se vocês entenderem a primeira parte, os dois outros são simples. Por isso que eu fiz questão de fazer os detalhes. Então, vamos lá. Vamos escrever, né? A gente já sabe, né? Da equação vetorial, vamos escrever assim, ó. Da equação vetorial, eu acho que eu chamei de 1, né? 1. Temos. A gente já sabe isso daqui. Qual é a equação vetorial? A gente acabou de ver. É OP. O P é o mesmo. Só que aqui eu tenho P0. Lá eu tinha um P1. Então, vou substituir o P1 pelo P0. Então, isso é igual a quem? A OP0. E eu tenho 2 vetores, U e V. Tá? U e V. Eu vou chamar PU mais QV. Aí é gosto de freguês, tá? Você poderia chamar PV e QU. Paciência, é a mesma coisa. Então, isso aqui eu vou chamar de 1 novamente. Só que 1, linha. Ou seja, é a mesma coisa que o 1, só que eu estou trocando onde tem os vetores P1, P2 e P1, P3 por U e V, e onde tem o vetor P1 pelo P0. E aí é fazer a conta. Transforma em coordenada e passa para as equações paramétricas. Ora, então vamos escrever. Se P0 for x0, y0, z0, agora eu não vou fazer mais as continhas, né? Que é a mesma que a gente tem lá. Se o vetor U for U1, U2, U3, e vetor V for V1, V2, V3. Então, quem é a equação 1? Tá? Então, obtemos as equações paramétricas do plano que contém os vetores U e V que contém os vetores U e V e passa pelo ponto P0. E passa pelo ponto P0. Então, qual é a equação? A equação a gente já sabe. O que é que vai ficar na primeira linha da minha equação? X, Y, Z. Quem é que vai ficar na segunda coluna? Desculpa, linha não, né? Primeira coluna. Quem vai ficar na primeira coluna?
x, y, z. Quem vai ficar na segunda coluna, isso a gente já sabe, é o ponto P0. x0, y0, z0. Quem vai ficar na terceira, eu chamei de P, né? Então, P é exatamente as coordenadas do vetor U. Quem é as coordenadas do vetor U? P11, PU2, PU3. Vamos agora para a última, né? Quem é a última? É o Q, que multiplica o vetor V, que é as coordenadas V1, V2, V3. Isso daqui é exatamente o que a gente tinha lá. A gente só trocou o x1 por u1, o x2 por u2 e etc. Isso aqui eu vou chamar novamente de 2. Só que 2 linha. Tá? 2 linha. Perfeito. Da mesma forma, a gente pode calcular o produto misto. O produto misto de quem? Desses vetores. Posso calcular um produto misto de P0P, U e V. E vou encontrar a equação cartesiana. Tá? Vou encontrar a equação cartesiana. Então, vamos agora, finalmente, fazer a última parte, que é a equação cartesiana. Então, 2 linhas, né? Vamos escrever aqui. É a equação paramétrica, né? Deixa eu só grifar aqui. Equação paramétricas do plano. Agora vamos para a cartesiana. Além disso, tá? Além disso, observe o seguinte, ó. Eu quero que o quê? Que o ponto pertence ao vetor, o ponto é qualquer, x, y, z. Se e somente se os três vetores são LD, que são quais são os vetores? P0P, U e V são LD. E isso é o que? Equivalente ao que? Se e somente se o produto misto é zero. É zero. E aí a gente vai escrever o produto misto. Quem é o produto misto desse negócio? P menos P0. Lembra que P é o ponto x, y, z. P0 é o ponto x0, y0, z0. Tá? Z0. Então, quem é para mim o ponto P menos P0? É x menos x0, y menos y0 e z menos z0. Isso tem que dar zero. Quem é o vetor U? O vetor U eu sei, né? Eu acabei de escrever o vetor U aqui, ó. O 1, o 2 e o 3. Então vamos lá. O 1, o 2 e o 3. E eu sei quem é V. V1, V2, V3. Calcular esse determinante dá exatamente o quê? A equação cartesiana. Ou AX mais BY mais CZ mais D igual a zero. Isso também eu vou chamar de 4 por 4 linha, onde quem é A é a mesma coisa que o anterior, tá, pessoal? É o 2V3 menos o 3V2. Se vocês, como eu disse, não precisa decorar. A gente acabou de fazer um bem simples. É o 3V1 menos 1V3. Finalmente, C e D. O C é 1V2 menos o 2V1. E o D é menos o AX0 mais BY0 mais CZ0. Tá? Beleza. Isso aqui é o D. Então, a gente tem a equação. A gente vai fazer um exemplo já para o final da aula, para pegar os dois casos, tá? Falta mais um caso. Vamos voltar lá. Então, o que é que eu fiz para vocês já? Eu fiz o caso. Deixa eu colocar aqui um laranja. Eu fiz esse caso. Esse caso tá ok. E fiz esse caso. Falta o último. Se eu te der um ponto e um vetor perpendicular ao plano, como é que eu encontro as equações do plano? Então, para a gente terminar e fazer mais dois exercícios e liberar vocês. Tá, vamos lá. Então, perfeito. Vamos para o terceiro ponto. O terceiro ponto é o seguinte. O terceiro é plano que contém um ponto e um vetor perpendicular ao plano. Ou seja, plano. Lembrem sempre de fazer a figurinha. Vai ajudar muito. Vocês vão ver que a gente vai fazer a figurinha e vai lhe ajudar bastante. Plano que contém um ponto e é perpendicular a um vetor. Tá? A um vetor. Vamos lá.
Então, como seria uma figurinha aí bem simples, né? Eu tenho um plano. Tá? Eu tenho que gerar estou gerando um danado de um plano, então eu tenho um plano. Aqui eu tenho que aparecer com esse plano, né? Vamos lá. Então eu tenho um plano aqui. Então o que é que eu estou dando só? Eu estou dando um ponto, vou chamar esse ponto aqui de P0, tá? E estou dando um vetor que é o quê? Perpendicular. Todo mundo já deve saber o que é um vetor perpendicular. Ele está saindo do plano. Ele fura o plano. Então vamos chamar esse vetor de perpendicular aqui. Aqui, ó. Vetorzinho, chamar aqui, ó. Esse vetor N. Esse vetor está perpendicular ao plano. Ele sai do plano, ele fura o plano. Eu vou chamar ele de N. Tá? N. Vocês vão ver que N vai ter um sentido, porque esse é o vetor normal, ou perpendicular ao plano, né? Saindo do plano. Obviamente, um vetor não nulo, tá? Esse vetor nulo não tem sentido. Tá? Eu só teria o ponto e eu não tenho como gerar nada. Então, qual é a brincadeira? A brincadeira sempre é o quê? Pegar um ponto, P qualquer. E o que é que acontece? Eu tenho outro vetor, P0P. Lembra que P é o ponto X, Y, Z. E o P0 eu vou chamar o ponto X0, Y0, Z0. Ora, mas de onde é que a gente danado vai sair esse plano? Vamos ver agora. Vocês vão ver que isso daqui vai ajudar muito. Então, eu tenho um ponto P0, isso eu vou te dar. O ponto P, X, Y, Z é o que tu precisa para encontrar os planos. Lembra? Aqui, ó. Por exemplo, esse aqui. Ou, por exemplo, esse aqui. Esse daqui é o vetor que tu está procurando. X, Y, Z, em função de alguma coisa. Mesma coisa aqui. Tem um X, Y, Z. E tem um vetor normal. Esse cara aqui eu vou te dar também, esse vetor. Tá? Esse vetor não é... Vou tá te dando ele. Então, tá. Então, observe o seguinte, ó. Um vetor, primeira coisa, né? Vamos começar aqui escrevendo. Um vetor N, tá? Chamei de N aqui. Não nulo, tá? É perpendicular ou normal. Ou normal, tá? A um plano C e somente C. Esse cara, né? Esse vetor N for perpendicular a todos os vetores do plano. Óbvio, né? Ó, olha o P0P. Isso aqui, ó, forma o quê? 90 graus. Qualquer vetor que eu pegar nesse plano, ele tem que ser perpendicular a esse ponto. Porque exatamente porque ele é perpendicular ao plano, né? Então, C e somente C é N por perpendicular a todos os vetores paralelos ao plano. Ou seja, P0P é um vetor paralelo ao plano. Está dentro do plano. Então, todos os vetores paralelos ao plano. Que eu chamei de π, né? Plano π. Então tá bom. Então já tem o P0 e o P. O que é que isso quer dizer? Então vamos lá, vamos pegar aqui. Sejam P0. Esse cara eu vou te dar. É um vetor x0, y0, z0. Um ponto do plano, né? Um ponto pertencente ao plano π, tá? E eu vou pegar o vetor n, que é um vetor que eu vou também passar para vocês. Isso aí é dado. Então, eu vou pegar o AI mais BJ mais CK, que todo mundo sabe que é o vetor ABC. Eu escrevi em termos de coordenadas para vocês lembrarem que é possível escrever todos esses vetores em termos da coordenada, em termos da base canônica do R3. Isso aqui eu vou chamar o vetor normal. Normal a π. E agora eu vou pegar um ponto no plano. Então, um ponto P. X, Y, Z. Pertence a quem? Ao plano. Ao plano. C e somente C. O que foi que eu acabei de dizer, pessoal? Vamos lá? Recapitular. N é o vetor normal. Então, esse N é normal ou é perpendicular a todos os vetores paralelos.
O que é que isso quer dizer? Isso quer dizer, então, que o vetor P0P ou PP0, do jeito que vocês quiserem escrever, é o quê? Perpendicular ao vetor normal. Tá? É perpendicular ao vetor normal. É exatamente isso que eu vou escrever. E o que é ser perpendicular ao vetor normal? A gente sabe. Dois vetores são perpendiculares ou são ortogonais quando o produto interno deles é zero. Opa, então, peraí. O negócio está ficando bom. Ó. Então, P pertence ao plano se somente C, o vetor P0P, tá? É perpendicular a N. Só ver a figura. Figurinha aqui, ó. Volto a dizer, a figurinha ajuda. Só que se é perpendicular, então eu posso fazer o produto interno deles e isso tem que dar zero. O produto interno é um número. Perfeito. Ou seja, isto é, que o vetor normal interno com P0P, isso tem que dar exatamente o zero. Lembra que isso é um número, produto interno. E sabe como é o nome dessa equação? Equação normal do plano. 6, isto é, ou seja, e esta é a equação normal do plano. Então, hoje, vocês têm várias equações, né? Vocês têm paramétrica, normal, cartesiana, equação vetorial, tá? Então, essa é a equação normal do plano. Ah, beleza. Então, eu consigo, né? Encontrar. Vamos encontrar em termos de coordenada? Eu não sei quem são esses entes, eu não sei quem é N, P0 e P é o que eu quero, X, Y, Z. Então, vamos lá. Utilizando, né? Utilizando P, P0 e N, temos. Quem é o vetor P0P? É P menos P0, é X menos X0. Então temos que P, P0, desculpa, P0P, né? Eu estou usando P0P, isso aqui é quem? X menos X0, Y menos Y0, Z menos Z0. Tá aí, os três vetores. Tá? Eu vou jogar para outra página para ficar bonitinho aqui, que está muito apertado. Tá? Temos. Vamos lá. Quem é o vetor P, P0? É o vetor. Desculpa, errei de novo. Não é um erro, tá, pessoal? Vocês tanto podem pegar P, P0 como P0P. É porque se você pegar P0P, o menos vai ficar na frente do X, Y, Z. Depois vocês vão ter que passar multiplicando por menos 1. Só isso. Mas vamos pegar logo aqui para aparecer quem? X menos X0, Y menos Y0, Z menos Z0. Peraí, pessoal, mas eu não entendi. Qual a questão? A questão é que você quer encontrar o X em função dos outros valores que eu te dei. Se a gente pegar exatamente P0 menos P, o X vai ficar aqui menos, ó. Aqui vai ficar menos, ó. E aqui vai ficar mais. Então a gente vai ter um sinal de menos em X, Y, Z somente. Tá? Mas é a mesma coisa. Beleza, então eu tenho isso. Agora eu tenho o vetor N. E quem é o N, pessoal? O N é o A, B, C. Todo mundo sabe encontrar o produto interno disso. É quem? Primeira coordenada multiplicado pela primeira coordenada do vetor P0P, mais segunda coordenada do N multiplicado pela segunda do P0P, e terceira coordenada do N multiplicado por Z menos Z0, somado com as outras duas contas que eu acabei de citar. Então vai ficar como? Então daí, quem é P0P, fazer dessa vez, né? Interno N, isso é quem? Isso é X menos X0, Y menos Y0, Z menos Z0, que multiplica o vetor A, B e C. Isso a gente sabe, produto interno é um número, então isso é A que multiplica X menos X0, mais B que multiplica Y menos Y0, mais C que multiplica Z menos Z0. Ou seja, o que é que isso quer dizer? Isso tem que dar quanto, pessoal? Zero. É exatamente porque os vetores são ortogonais. São ortogonais, então o produto interno zero. Então, se o produto interno deu zero, então isso aqui é AX mais BY mais CZ igual a um certo, ou somar aqui, né? Mais D igual a zero. O A, obviamente, não muda, porque isso aqui eu só estou pegando os primeiros termos. Ó.
Tá aqui. AX mais BY mais CZ. Agora tem os outros, né? O que resta. Né? Vamos chamar assim o resto. O resto é AX0 mais BY0 mais CZ0. Onde é que ele está? Ele é exatamente o D. Onde D é menos AX0 mais BY0 mais CZ0. E isso é a equação cartesiana, pessoal. Isso é a equação cartesiana. Tá? Observe. Vou chamar isso aqui por 6. Ah, já chamei. Então, observe que na equação cartesiana 5, os coeficientes x, y, z, os coeficientes x de... A gente vai voltar lá, tá? De x, y e z são, respectivamente, as coordenadas dos vetores normais do plano em relação ao plano π, tá? É as coordenadas de um vetor normal do plano π. Ou seja, vamos lá em 5. Olha só, lembra aqui, ó. Bem, chamei de 4 linhas, né? Que seria, vamos ver. Eu acho que eu chamei... isso aqui não é o 4, é o 5, tá, pessoal? 4 linhas aqui. Por isso que tá estranho. Vamos só recapitular aqui. Esse aqui é o 4. Esse aqui é o 5, tá? Pronto. Esse 5 ou outro, vamos lembrar do outro, né? Também é a mesma coisa. Vamos ver o que a gente fez. Tá aqui, né? Aqui. Esse aqui é o 5, né? Ó, equação 5, ó. A equação 5, o que é que isso quer dizer? A equação 5 quer dizer que esses carinhas aqui, ó, o A, o B e o C, são exatamente um vetor normal ao plano, que você facilmente consegue calcular. Tá? Que são esses valores abaixo. Vamos ver como é simples. Vou fazer 2 exercícios para a gente finalizar a aula. Sobre esses 2 pontos que a gente tratou, né? Então, a gente tratou, vamos lembrar, né? Um ponto e um vetor perpendicular ao plano, e tratamos, que é similar ao anterior, um ponto e 2 vetores. Então, vamos fazer 2 exemplos. 2 exemplos. Ou 2 exercícios, né? Como que Tá. Exercício, exemplo 1, 3, né? Esse aqui é o exemplo 1, só marcar aqui para vocês. Exemplo 1, ou exercício 1. Vou colocar exercício 1. Exercício 1. Aí vamos fazer o exercício 2 e 3 agora. Tá? Exercício 2 e 3. 2. Tá? Exercício 2. Exercício 2 diz o seguinte. Obtenha a equação. Esses exercícios são mais simples, tá? Mais próximo da prova, eu faço uma aula de exercício com um exercício mais rebuscado. Isso aqui é só para a gente tentar entender a ideia de encontrar planos. Vamos lá. Obtenha. Tem algumas pessoas ainda. Obtenha as equações cartesiana e paramétricas do plano que passa, que vai ser mais rápido, tá? Por A, ou seja, eu preciso de um ponto, 1, 2 e 3, e preciso de 2 vetores. E é paralelo aos vetores U igual a I mais 3J menos K e V igual a 2I menos 2J mais K. Simples, né? Solução, bem simples. Então, eu quero vetor, o plano. O plano, equação paramétrica. Então, primeira, equação paramétrica,
que é mais simples, mais rápida. Que é equação paramétrica, a gente tem um ponto P, que eu vou chamar de x, y, z. Então, eu falei a vocês, né? P é o que eu quero. X, y, z. Ótimo. Né? Se esse P é o que eu quero, o A é o ponto P0. 1, 2 e 3. É o ponto P0. O vetor U é 1, 3 e 1. Lembrem que esse vetor Uzinho aqui, ó, isso aqui é 1, 3 e menos 1. E esse vetor aqui é 2, menos 2 e 1. Lembram disso, né? Então, vou colocar aqui em azul, tá? Vocês não... Ó, lembra que o vetor U aqui é quem? 1, 3 e menos 1. E o vetor V é o vetor 2, menos 2 e 1. 2 menos 2 e 1. Então, tá. Então, quem é a equação paramétrica? Então, perfeito. X, Y, Z é o que eu quero. 1, 2 e 3 é o vetor equivalente ao P0 anterior, tá aqui. Então, eu preciso encontrar agora, escolher o PU mais QV. Aí fica a gosto de vocês, tá? Então, vou escrever aqui, ó, mais P que multiplica U. Então, é P, 3P e menos P. Tá? Esse daqui, observa. Opa, desculpa, pessoal. 1 e menos 1. Esse vetor, que vetor é esse? Esse daqui é o vetor, exatamente o vetor U, que multiplica P. Tá? Finalmente, o vetor QV. Só que eu vou escrever o vetor V, 2, menos 2 e 1, que multiplica Q. Q, Q, Q. Quem é esse rapazinho aqui? É o vetor V. Simples. Essa é a equação paramétrica. E agora a equação cartesiana. Além disso, né? Tá faltando. Além disso, vamos fazer a equação cartesiana. P é o meu ponto x, y, z. Então, vou fazer P menos A, tá? Que é o que eu quero. Ou seja, quem é o vetor AP, que é o vetor P menos A. P menos A é x menos... Cadê o A? Tá ali, ó. 1, 2 e 3. X menos 1, y menos 2, z menos 3. O vetor U e V eu já sei. E U eu sei que tá ali em cima, né? 1, 3 e menos 1. E V é quem? 2, menos 2 e 1. O que é que eu preciso fazer? O produto misto entre três vetores e igualar a zero. Daí, o que é que eu preciso fazer? Preciso calcular o determinante de quem? X menos 1, y menos 2, z menos 3. E isso tem que se dar 0. 1, 3 e menos 1. E 2, menos 2 e 1. A gente já fez uma hoje na sala de aula. O determinante, parecido com esse. Só vou colocar a resposta. Então, quando você fizer o determinante, ou seja, qual é a equação cartesiana? Ou seja, a equação cartesiana é x menos 3y menos 8z mais 29 igual a zero. Outra questão, dentro dessa mesma questão, determine um vetor normal ao plano alfa. Vou chamar isso aqui do plano alfa. Quem é um vetor normal a esse plano, pessoal? Rápido, no chat. Quem é o vetor normal a esse plano, aos sobreviventes? Quem é o vetor normal a esse plano, pessoal? Alguém sabe dizer? Sim ou não? Vamos lá? Acabei de dizer aqui, se tiver alguém ainda prestando atenção na aula, observa quem é o vetor normal aqui, pessoal. A, B e C. Normal. Quem é o vetor normal aqui? A, B e C. Onde esse vetor aparece no plano? A, B e C. Quem é o vetor normal a este plano, pessoal? Alguém sabe dizer? Olhando para o plano.
Sim ou não? Exercício. 1, menos 3 e menos 8. Perfeito, Israel. Resposta: 1, menos 3, menos 8. Por quê? Exercício. Só olhar a construção anterior. Para finalizar a aula de hoje, então isso daqui termina o exercício, né? Então a gente tem um plano. Então, para finalizar, eu vou dar um ponto e um vetor normal. É exatamente o que a gente acabou de fazer. Um ponto e um vetor normal, mais ou menos. Ó, aqui eu já tenho um vetor normal. Vetor normal, vetor normal, vetor normal. Então, eu já tenho mais ou menos a ideia de quem seja a minha equação do plano. Tá? Então, vamos tentar fazer. Então, eu quero que vocês pensem comigo, para a gente finalizar. Então, o exercício 3 é o seguinte. Ó, determine a equação do plano π que passa por A, 1, 2 e 3, e é paralelo ao plano π1 dado por 3x menos y mais 2z mais 5 igual a 0. Eita, danado. E agora, né? Então, perfeito. Eu tenho um ponto, que é o plano π1, chamar π1, eu não sei π ainda, então π1. Tem um ponto A que está no plano π1, tá? Aqui. Tenho aqui um ponto qualquer, P. E eu sei que eu tenho um vetor normal a π1. Vamos lá. A gente acabou de fazer isso. Quem é o vetor normal, chamado de N1? Quem é o vetor normal a π1, pessoal? A esse plano aqui, ó, que tá aqui. Quem é o vetor normal? Alguém sabe dizer? Vamos lá no chat. Quem é o vetor normal ao plano π1? Ao plano 3x menos y mais 2z mais 5 igual a 0. Quem é o vetor normal a esse plano? Alguém tá aí? Alguém sabe dizer? Sim ou não? 3 menos 1 e 2. Perfeito, Kleber. Então, N1, ó, Kleber falou normal, N1 é 3 menos 1 e 2. Perfeito. Isso vem de onde? Vem exatamente das coordenadas que aparecem, das constantes que aparecem na frente das coordenadas x, y, z do plano. Perfeito. Ótimo. Ora, então vamos chamar esse plano de π1. π1 eu já tenho um vetor normal e um ponto. Aí eu quero o seguinte, olha só, pessoal. Eu quero determinar um plano que passa por A. Então eu tenho um outro plano que passa por A. E é paralelo a π1. Então vou pegar o plano paralelo aqui. Vamos escrever aqui. Então vou escrever aqui o N1, né? Que a gente já sabe encontrar. Vou apagar. Eu quero fazer uma outra figurinha de outra cor. Vamos fazer um plano aqui, paralelo. Fiz um plano aqui, ó, paralelo. Lado a lado. Paralelinho aqui, ó. Esse daqui eu vou chamar do plano π. Plano π. Esse plano é paralelo e passa por A. Então, A também está aqui, ó. A também está aqui. Ora, não significa dizer... Ah, peraí, tem alguma coisa estranha. Então, significa dizer que se eu pegar aqui um vetor, que eu vou chamar de N, normal, o que é que esse N é em comparação com o N1? Eles são o quê? Paralelos. Opa! Então, significa dizer que N é um múltiplo de N1. Inclusive, eu posso dizer que N é igual a N1. Perfeito. Então, esse daqui é meu N1. Então, eu já tenho um ponto do meu π e eu tenho um vetor que é normal, que é o mesmo do vetor, o mesmo vetor normal do outro plano. Por quê? Porque eles são paralelos. Tá? Imagina que eu tenho duas folhas. Vou mostrar aqui a vocês. Tenho duas folhas. Esse aqui é meu plano π1 e esse é meu plano π, um em cima da outra.
Então, se eu tenho um vetor normal que sai daqui, ó, eu vou deixar o vetor normal e vou colocar agora o outro plano aqui, ó. Então, ele também é normal, ó, ao vetor, ao plano de cima, tá? Então, com isso em mãos, vamos fazer agora a questão simples, né? Tem um vetor normal e tem um ponto. Então, vamos escrever essas figurinhas aqui, o que eu acabei de escrever. Um é combinação linear. Mas ser combinação linear significa dizer que o N1 é múltiplo de N, ou o N é múltiplo de N1. Muito bem, Kleber. Ou seja, N é escrito como lambda N, ou o X N1. O X pode ser 1, sem nenhum problema. Tá? Então, por isso que a gente pode pegar os mesmos, para não complicar a conta. A gente é esperto. Então, vamos agora escrever essa conversa bonita aqui, né? Solução. Fiz a figurinha, agora vamos reescrever em matemática essas duas figuras. Então, chamaremos de π1 o plano pedido, ou melhor, π o plano pedido, e π1 o plano dado. π1 o plano dado, tá? Como π é paralelo, ou melhor, π1 é paralelo, tá? A π, e obviamente π é paralelo a π1, né? Eles têm o mesmo vetor normal. A gente acabou de fazer isso ali na figurinha. Tem o mesmo vetor normal. Opa! Se ele tem o mesmo vetor normal, quem é um candidato a ser meu plano π? Então, meu plano π, ou seja, vocês concordam comigo que meu plano π tem como candidato o seguinte, cara, ó, o 3x menos y mais 2z mais um certo d, igual a zero. Igual a zero. Então, é exatamente o vetor normal. Lembra? A gente tem o vetor normal são iguais. Então, a brincadeira é, como é que eu danado vou encontrar esse d? Essa é a brincadeira, tá? Então, vamos escrever isso. Apagar aqui. Quem estiver na aula, depois dá uma olhada no vídeo. Ou seja, não, aqui tirar isso, né? Porque eu quero reescrever isso que eu acabei de falar. Assim, então a gente já tem um candidato. Eu joguei aí o candidato para você, já apaguei, mas vamos ver se a gente chega nele. Assim, o vetor normal. A π, a gente já sabe. A π será n, que eu sei que é múltiplo de n1. Múltiplo em particular para o número 1, né? N é igual a x n1. Tome x igual a 1. Mais simples possível. É um número real qualquer, então pega 1. Logo, quem é meu vetor normal do plano π? É exatamente o vetor normal do plano π1, que é 3 menos 1 e 2. Estamos já acabando. Beleza, já tem o vetor normal e o ponto. Agora já estou com a faca e o queijo na mão. O que é que eu preciso fazer? Pego um ponto P qualquer aqui e faço o produto interno de quem? PA, ou AP, com o vetor normal. E tenho que igualar isso a zero. O que é que isso vai me fazer? Vai me fazer encontrar aquele D que eu estava procurando, pessoal. Tá? Então, vamos lá. Logo, considerando P igual a x, y, z, o que é que a gente tem? Considerando P igual a x, y, z, pertencente a π1, plano qualquer, como AP é quem? É x menos a primeira coordenada do A. Quem é o vetor A? 1. Y menos a segunda coordenada do A, que é 2. E Z menos 3. Menos 3, tá? Temos que a equação π será... Qual é a equação? É a gente fazer AP interno N. Ou x menos 1
y menos 2, z menos 3, interno, o vetor n. Mas quem é o vetor n? A gente sabe? 3 menos 1 e 2. 3 menos 1 e 2. Vamos fazer o produto terno? Isso é equivalente a... E isso tem que dar 0. Isso é equivalente a dizer que 3x menos 3 menos y mais 2 mais 2z menos 6, isso é 0. Olha só que bacana. O que é que a gente tem? A gente já tem o vetor 3x, isso é equivalente a dizer que 3x menos y mais 2z. Claro, né? Por quê? Porque esses caras aqui é 3, que é exatamente a primeira coordenada do vetor normal, menos 1 e 2. Eu preciso encontrar o D. Quem é o D? O D é exatamente somando esse, pessoal. Menos 3 mais 2, menos 1, menos 1, menos 6, menos 7. Isso é igual a 0. Isso aqui é que plano? O plano π. Tá?